Bom, agora no Teorema 1, vamos fazer a análise dos casos de dependência linear para conjuntos formados por um vetor, por dois vetores, por três vetores ou por quatro, certo? A primeira pergunta é: um conjunto formado por um vetor U é LD quando? Bora lá. Pela definição, um conjunto formado por um vetor é LD quando existe um escalar. Como só tem um, não todos nulos, tem que ser ele mesmo, certo? Existe um escalar alfa não nulo, tal que isso dá o vetor nulo, certo? Porém, se esse produto dá o vetor nulo e esse cara é diferente de zero, isso obriga que necessariamente o vetor U tem que ser o vetor nulo, certo? Ou seja, um conjunto formado por um vetor é o vetor nulo, certo? É LD quando ele for o vetor nulo. E isso é C e somente C. Ou seja, isso caracteriza a dependência linear para um conjunto de um vetor. Importante, quando você está analisando se o conjunto é LD ou LI, está se levando em consideração o número de elementos que possui esse conjunto, o número de vetores. Então, um conjunto formado por um vetor só é LD, C e somente C, esse é o vetor nulo, certo? E aí você interpreta isso com respeito a LI, que é exatamente o contrário do ponto de vista lógico. Você poderia ler assim: um único vetor U é LI, C e somente C, ele não é o vetor nulo, certo? Vamos para o caso de dois vetores e aí a gente vai interpretando. Dois vetores, um conjunto formado por dois vetores, LD, C e somente C. Bom, bora lá. CLD existem escalares alfa e beta, não ambos nulos, certo? Como são não todos, não ambos nulos, pelo menos um deles diferente de zero. Vamos supor que o alfa seja diferente de zero, por exemplo. Basta que um seja, pode ser que os dois sejam, mas pelo menos um tem que ser não nulo nesse caso. Então, por definição de LD, existem escalares não ambos nulos alfa e beta, tais que alfa U mais beta V formam um vetor nulo, certo? Eu estou supondo que esses dois vetores são LD. Isso aqui são as demonstrações, né, desse teorema, mas de maneira bastante informal. Se eles são LD, ocorre isso. Como o alfa é não nulo, eu posso isolar esse U nessa expressão. Esse cara passa para lá negativo, menos beta V, e o alfa passa dividindo. Ou seja, U vai ser um múltiplo de V. Porém, dois vetores são múltiplos um do outro quando são paralelos, a gente viu nas aulas passadas. Multiplicidade entre vetores caracteriza paralelismo. Dessa forma, dois vetores U e V são LD, C e somente C, eles são paralelos, ou seja, a interpretação geométrica da dependência linear para dois vetores ocorre quando eles são paralelos. Repetindo então, no item 2, dois vetores U e V são LD quando, ou seja, C e somente C, eles são paralelos. Ou seja, o paralelismo caracteriza a dependência linear de dois vetores. Esses dois vetores são dependentes, linearmente dependentes, certo? Bom, aí, se eu for negar essa afirmação, seria os dois vetores U e V são LI, C e somente C, eles não são paralelos. Ou seja, quando o conjunto é formado por dois vetores, eles vão ser LD, C e somente C são paralelos. E vão ser LI, C e somente C são não paralelos. Dois vetores LD, dois vetores LI. Fechou? Para um vetor é quando é vetor nulo, né, é LD, quando é vetor não nulo é LI. Agora, três vetores. A demonstração já não é tão mais simples e trivial como essas, mas segue a mesma ideia lógica do ponto de vista de dependência linear, né? A ideia é o seguinte: um conjunto formado por três vetores, UV e W, ele é LD, ou esses três vetores são LD, C e somente C, então vamos considerar aqui esses três vetores. Um conjunto formado por três vetores é LD, C e somente C, esses três vetores são coplanares, ou seja, eles são paralelos ao mesmo plano. Óbvio que esse vetor pode se deslocar assim, né? Esse vetor coincide com esse, são representantes de um mesmo vetor. Mas a gente diz que esses três vetores são LD quando eles são coplanares, certo? É possível ter uma representação desse tipo. Ou desse tipo, desde que estejam paralelos ao mesmo plano. Aí, nesse caso, eles vão ser LI quando eles são não coplanares, ou seja, quando um desses vetores foge do plano determinado pelos outros dois, certo? Então, aqui a gente tem que três vetores, UV e W são LD, C e somente C, UV e W, U, V e W são coplanares. A gente já vai ver que tem uma coisa a ver com dimensão aqui.
né? A dependência linear tem a ver com dimensão. E vetores que geram um espaço naquela dimensão. Certo? Então, bora lá, repetindo. 3 vetores UV e W são LD, 6 somente C, eles são coplanares. Então, seria uma coisa desse tipo, né? Você tem 2 vetores aqui sobre o plano. Se esse terceiro vetor está aqui coplanar com os 3, eles são LD. Agora, se um deles foge do plano, esses 3 vetores são LI, certo? Aqui, 3 vetores LD e 3 vetores LI. Essa seria a interpretação geométrica de dependência linear para um conjunto formado para 3 vetores, certo? E aí, por último, um conjunto formado por 4 vetores. O que a gente tem nesse teorema é que um conjunto formado por 4 vetores, eles são sempre LD. É isso o que ocorre. Ou seja, não é possível aqui no curso de VGA um conjunto formado por 4 vetores LI. Se você tem um conjunto formado de 4 vetores, sempre vão ser LD. Aí, essa pergunta, essa afirmação, ela não é verdadeira no curso de álgebra linear. Ela é verdadeira aqui no curso de VGA. Por quê? O espaço geométrico ambiente desse curso aqui é o espaço tridimensional. A gente não vai pular para um espaço de dimensão maior que 4. O nosso espaço é o espaço tridimensional aqui. E em álgebra linear você vai ver que o número máximo de vetores LI em determinado espaço coincide com a dimensão daquele espaço. Ou seja, o número máximo de vetores LI no espaço bidimensional é 2. O número máximo de vetores LI no espaço tridimensional é 3. Desse modo, não é possível que haja 4 vetores LI, né? Porque a gente está no espaço de dimensão 3. Como a gente está no espaço de dimensão 3, o número máximo de vetores LI no curso de VGA vai ser 3. Ou seja, 4 vetores já vai ser LD. Vocês vão entender melhor isso nas próximas proposições e no curso de álgebra linear. No curso de álgebra linear, a gente trabalha com espaços de vetor de dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, dimensão 4 e dimensão N qualquer. Aqui, nesse curso, a gente se restringe ao espaço tridimensional. Desse modo, 4 vetores vão ser sempre LD, certo? Ou seja, não tem como a gente negar essa afirmação aqui para o caso ali, a gente não tem como considerar, mas eu vou deixar aqui uma observação que é a seguinte. Interprete o teorema 1, né? Esse exercício é importante. Interprete o teorema 1 para o caso LI, certo? Ou seja, um vetor é LI, se somente C é não nulo. 2 vetores são LI, se somente C são não paralelos. 3 vetores são LI, se somente C são não coplanares, certo? Essa seria a interpretação para o caso LI. Vamos fazer a representação geométrica dos itens que a gente viu aqui. O primeiro item é, figura A, um vetor, então um conjunto, vamos aqui a análise de dependência linear para um conjunto formado por um vetor. Um vetor LD, C e somente C, é o vetor nulo, certo? Então aqui a gente tem a representação geométrica. O vetor nulo, ele se restringe geometricamente a um ponto, certo? Então um conjunto formado por um vetor LD é o vetor nulo. E um conjunto formado por um vetor LI quando não é o vetor nulo. Então, um conjunto formado por por um vetor LI é um vetor não nulo. Então, basta que eu tenha um vetor não nulo, esse conjunto de um vetor LI, certo? É importante isso para não gerar confusão, que quando você analisa a dependência linear de um conjunto de vetores, você está analisando a dependência linear para um conjunto daquele número de vetores. Por exemplo, por um vetor, por 2 vetores, por 3 vetores, a caracterização muda de acordo com o número de vetores que você está considerando, certo? Então, quando você tem um vetor sendo analisado, um vetor ele vai ser LD, se e somente se ele é o vetor nulo, certo? E um vetor vai ser LI, se e somente se ele é o vetor não nulo. Bom, agora vamos analisar um conjunto de 2 vetores. Você tem 2 vetores. Quando esse conjunto formado por 2 vetores é LD ou LI? Ele é LD quando eles são paralelos. Então, um conjunto formado por 2 vetores é LD quando eles são paralelos. Então, podem ser paralelos, não necessariamente eles precisam ter o mesmo sentido.
mas eles têm que ter a mesma direção, eles têm que ser paralelos. Então vamos supor que aqui está U, aqui está V, certo? Se esses dois vetores são paralelos, é um conjunto formado por dois vetores LD, certo? E dois vetores são a gente diz que eles são LI, quando você tem dois vetores sendo analisados, quando eles são não paralelos, ou seja, aqui você tem um vetor U e vamos pegar um vetor V não paralelo a ele. Nesse caso, é um conjunto formado por dois vetores LI, certo? Então essa aqui é a interpretação geométrica, né, da análise de dependência linear para um conjunto de dois vetores. Se você está considerando dois vetores, se são paralelos, são LD. Se são não paralelos, são LI. Beleza? Bom, agora vamos para um conjunto formado por três vetores. Para isso a gente precisa desenhar um plano aqui, porque tem a ver com coplanaridade, né? Certo? Então vamos considerar aqui um plano π. E aqui um plano π também. Bom, como a gente viu no item C, então essa figura aqui diz respeito ao item C. No item C, um conjunto formado por três vetores LD quando eles são coplanares, quando eles estão paralelos ao mesmo plano. Então, U, V e W podem ser colocados assim, né? U, V e W. Certo? Então, isso aqui seria um conjunto formado por três vetores LD. Aqui eu estou analisando dependência linear para três vetores. E um conjunto formado por três vetores vai ser LI quando eles são não coplanares, ou seja, um deles vai fugir do plano determinado pelos outros dois. Então, se aqui está o IW, vamos supor que o V ele foge desse plano determinado pelos outros dois. Então, nesse caso aqui, esses vetores são não coplanares, é um conjunto formado por três vetores. Não coplanares são três vetores LI, certo? Então, repetindo, essa folha aqui diz respeito à interpretação geométrica do Teorema 1. Então, você está analisando o conjunto de um vetor, quando é LD e quando é LI. Um vetor só, se é o vetor nulo é LD, se é um vetor não nulo é LI. A gente provou isso. Dois vetores, você tem um conjunto formado por dois vetores. Eles vão ser LD quando são paralelos, e eles vão ser LI quando são não paralelos, certo? Por último, três vetores. Três vetores vão ser LD quando são coplanares e LI quando são não coplanares. O que a gente vai perceber aqui, que eu vou comentar rapidinho, é que o número de vetores LI determinam ou geram um espaço naquela dimensão. Por exemplo, um vetor LI gera o espaço de dimensão 1, que é a reta, certo? Quando você faz as combinações lineares dele. Dois vetores LI geram um espaço de dimensão 2, que é o plano. Quando você faz as combinações lineares desses dois vetores, você gera um plano, certo? E três vetores LI geram o espaço tridimensional, que é o espaço que a gente trabalha. Ou seja, para a gente gerar um espaço por combinação linear de vetores, no curso de VJ a gente precisa de três vetores LI. Ou seja, resumindo, o número de vetores LI que você está analisando gera um espaço naquela dimensão. Ou seja, um vetor LI gera um espaço de dimensão 1, que é a reta, dois vetores LI geram um espaço de dimensão 2, que é o plano, e três vetores LI geram um espaço de dimensão 3, que é o espaço visual, o espaço tridimensional. Beleza? Vamos para algumas proposições no próximo vídeo.